paz para você que nos acompanha, você que assiste a esse vídeo, onde nós vamos refletir um pouco sobre a liturgia da palavra desse próximo domingo, que é o 22º do tempo comum nesse ano A. Estamos lendo o evangelista Mateus, estamos no capítulo 16, logo depois da profissão de fé que o apóstolo Pedro fez lá em Cesareia de Filipe, dizendo que Cristo é o Filho de Deus, o Messias, Filho do Deus vivo. Jesus, então, percebendo que os apóstolos já têm conhecimento suficiente de quem ele é, Jesus começa a anunciar sua paixão. O primeiro anúncio da paixão está presente aqui em Mateus, capítulo 16, de 21 a 27. Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muito em Jerusalém, é necessário que ele seja morto para ressuscitar ao terceiro dia. E aí, o mesmo Pedro, que fora elogiado alguns versículos atrás, como sendo inspirado por Deus para dar aquela resposta brilhante, agora aqui pensa não como Deus, mas como os homens. E Jesus o chama de Satanás, mandando ir para trás de si. Pedro diz: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Então o apóstolo Pedro começa aqui a reclamar. Ele se sente como que enganado por Jesus. Como quem diz: não foi para isso que eu comecei a te seguir. Eu comecei a andar atrás de ti, Senhor Jesus, por causa daquele teu milagre lá na pesca milagrosa. Não foi para a cruz, para a morte, para a humilhação que eu estou te seguindo. E aí Jesus vai mostrando para Pedro a necessidade daquele desfecho, a cruz. Em paralelo com esse texto, nós temos na primeira leitura Jeremias capítulo 20. É um trecho das chamadas Confissões de Jeremias, quando ele diz assim, num texto muito forte, muito belo: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Ele diz: não quero mais lembrar-me disso, nem quero mais falar em nome dele. Jeremias está dizendo que ele se pôs a reclamar contra o Senhor, porque a palavra profética era muito dura, denunciar os erros do povo. As consequências do ministério profético eram pesadas para Jeremias, e ele pensou em reclamar com Deus, como Pedro fez. Assim como Pedro foi vencido, Jesus foi mais forte do que ele na sua argumentação. Pedro estava profundamente apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo, o seu mestre. Assim também Jeremias se rende, dizendo: tu foste mais forte do que eu. Eu tentei resistir. Eu me senti, de fato, tentado a voltar atrás, mas é impossível voltar atrás. Aqui, então, Jesus nos convida à renúncia de si mesmo. Depois de dizer que aguarda a cruz em Jerusalém, ele vem dizer que quem quer ser discípulo dele também tem que assumir o caminho da cruz. E aí, tomar a cruz, seguir Jesus, quer dizer literalmente andar atrás de Jesus, fazer tudo o que ele faz. Nós temos em Romanos capítulo 12, que é a segunda leitura de hoje, uma definição que São Paulo nos dá muito bonita do que seja o seguimento, do que seja o renunciar a si mesmo e tomar a cruz. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos tornar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, Jesus se oferece como o único sacrifício na cruz, mas todos os discípulos de Jesus, nele também se fazem sacrifícios vivos. Como é possível que nós sejamos um sacrifício agradável a Deus? Paulo usa essa famosíssima expressão: não vos conformeis com a mentalidade desse mundo, mas transformai a maneira de pensar. Aqui está a ideia, o conceito de discipulado para Paulo. Ser discípulo de Jesus, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, quer dizer não nos conformarmos com o mundo, mas nos transformarmos. Esse verbo é usado de duas maneiras. O verbo formar é usado aqui com dois prefixos diferentes: conformar e transformar. Conformar quer dizer se adequar, se acomodar ao que sair. E transformar quer dizer ir além, transcender, passar pelo meio e ir adiante. Paulo diz
que o discípulo não pode se conformar, se adequar a essa mentalidade do mundo, mas ele tem que se transformar, tem que renovar a sua maneira de pensar. Essa coisa da maneira de pensar aparece aqui também no Evangelho. Jesus diz para Pedro: Pedro, tu não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Querido irmão, querida irmã, lendo esses textos bíblicos, celebrando na sua comunidade esta liturgia da palavra, que você também decida-se pelo Senhor, que você se deixe vencer pelo Senhor. E que os desânimos, as vontades de desistir, a reclamação que você tem a fazer ao Senhor, porque a cruz está pesada, porque dar testemunho dele é difícil e tudo mais, tudo isso seja vencido pela suprema misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você.